Gente, boa noite para vocês. Na realidade, vocês já me viram aqui dando aula de português, eu voltei para dar aula de história. Isso. Para que no vídeo a gente pudesse sair com outra camisa também. Beleza? Então, a ideia é essa mesma, viu? É a gente começar a trabalhar esse sentido aí, português e história, história português. Vamos lá. Gente, boa noite para vocês. Exatamente às 9h48, 9h40 e pouca. Vocês aí, na realidade, estão assumindo uma ideia de ir para frente, né? A gente ouviu agora a fala de dois companheiros aí, do qual vocês estão também querendo trabalhar com eles, né? E aí uma história de vida fantástica, né? Interessantíssima. Isso é só para motivar, justamente para quando sair daqui já passar no carrancão. Ah, não pode por conta do físico, né? É complicado. Beleza, gente. Então, História e Geografia em meia horinha. Professor César Augusto, tá? Eu também, nesse momento, eu só inverti o nome, só para a gente também não ficar na mesmice, tá? Bom, o edital de vocês vai trazer inúmeras possibilidades de história. Sinceramente, primeira civilização é algo que eu não acredito que vá ser tão tocado, principalmente pela questão do número de questões para a história. Então, assim, mas não é interessante a gente deixar passar. Então, primeiras civilizações, a gente vai perceber que a primeira civilização egípcia, a gente vai pegar lá a história antiga, na realidade, Pernambuco a gente trabalhou até pré-história, né? Então, Alagoas a gente trabalha já com o processo de história antiga. A gente não vai muito lá para a pré-história, mas só para identificar a pré-história, tudo que é depois da pré-história é o que foi depois da escrita, né? Então, a partir disso, a gente já tem um outro sentido de história antiga. Então, a primeira civilização, a gente vai perceber egípcia, a primeira civilização. A ideia é que esses povos, efetivamente, tenham realmente iniciado o contexto da nossa povoação, né? E aí vai o povoamento. A ideia é, Egito é algo que a gente já inicia com a ideia de, foi primeira civilização, basta. Se a gente entrar um pouquinho para a pré-história, a gente vai perceber algumas contradições com a questão africana, sobretudo com a origem do homem, né? A origem da condição humana. Bom, mas só para dizer uma coisa interessante, se algo tocar nesse processo, vamos ter, no processo da história antiga, alguns rios importantes. A ideia do povo egípcio, ele precisar do rio Nilo. O Egito é extremamente escasso, né? Sobretudo de chuva. Quando a gente percebe que a única fase interessante do Egito é perto do rio Nilo, e é interessante que esse rio Nilo é o que vai, em tempos de cheia, ele vai ser frondoso para todo mundo, bondoso para todo mundo. Em tempo de seca, só quem está realmente em sua margem. Aí a gente tem a questão do crescente fértil, né, a região do Oriente Médio, onde a gente vai perceber que a África também faz parte desse contexto do Oriente Médio. A gente pensa que não, pensa que a África é só um país, mas a África é um continente, e ela, com o Egito também ali próximo, a gente vai perceber ela no contexto de Oriente Médio e África. Lembrando que a África tem duas fases interessantes, que é a África subsaariana, que é a mais pobre possível, pobre de tudo, inclusive de questões climáticas, né, quando a gente trata de chuva, mas também nós temos a África do Oriente Médio, uma África rica, uma África extremamente, digamos assim, petrolífica, né? Então a gente vai perceber isso. Dentro desse contexto de história antiga, a gente vai perceber que a história ela se divide em partes. Nós vamos ver Idade Média, Idade Moderna e Idade Contemporânea, cada um com um marco histórico preciso. Primeiro, a Idade Média é justamente aquele momento onde a gente vê o poder da Igreja Católica sobre tudo e sobre todos. Esse poder que a Igreja Católica vai exercer sobre a humanidade, sobre o contexto social, né, sobretudo político e religioso, que também vai adentrar, vai ser
um poder efetivamente arraigado numa coisa, no medo. O medo de quê? O medo de você ir para, por exemplo, o inferno. Essa é a ideia. A Idade Média é um contexto extremamente político e tecnológico. Se você olhar, foi na Idade Média onde as grandes revoluções tecnológicas aconteceram na humanidade. Não é? Há quem diga que é a Idade das Trevas, eu não gosto de falar muito isso, até porque depois vem o Iluminismo para quebrar essa questão. Mas a Idade Média foi onde realmente nós temos a questão até do próprio feudalismo, né? Adentrando a esse contexto político e social e, sobretudo, econômico. Já a Idade Moderna, nós temos como um grande marco, por exemplo, a Revolução Francesa. A Revolução Francesa, lá de 1700, a gente vai perceber que esse contexto de história ele está intrinsecamente ligado com as posições que a gente coloca. Para uma banca CESP, tenha certeza que a ideia de Idade Média e Idade Moderna, eles vão trabalhar os pontos expressivos do que aconteceu nesse processo de idade. Né? Um aluno meu estava perguntando esses dias, professor, eles tinham a ideia de que estavam na Idade Média? Não, isso foi um nome que a gente colocou depois. Né? Na realidade, a gente coloca esse nome depois, Idade Média, a gente faz a separação dessas eras justamente para facilitar o campo histórico e o campo da historiografia. Depois nós temos a Idade Contemporânea, que é essa que nós estamos. A Idade Contemporânea ela vem depois, né, da Revolução Francesa, é justamente onde a gente vai perceber o capitalismo muito forte, porque o capitalismo vai surgir já no processo moderno, e aí a gente vai, quando acaba o feudalismo e entra o capitalismo, mas a ideia da Idade Contemporânea é essa idade da globalização. Você viu que teve um tornado agora que tocou os Estados Unidos por 2 vezes na mesma semana. O mundo é tão globalizado que a Petrobras aumentou a gasolina 3 vezes em 5 dias. Só para ver o contexto da globalização. Então, perceba que essa idade contemporânea é a cidade que aqui nós estamos. Alguns dizem que é uma idade da modernidade, outros dizem que já é pós-modernidade. Não vamos entrar nessa celeuma. O que nós podemos dizer é que o seguinte, essa idade contemporânea que nós estamos é a idade, sobretudo, do capitalismo extremamente selvagem. Então, daqui para frente, o que a gente vai entender é que nós vamos ver algumas eras, pré-história, que é a invenção da escrita. Né? O fim da pré-história é realmente a ideia da invenção da escrita. Aí a gente vai começar a história antiga, que é a queda do Império Romano do Ocidente. Né? Quando cai o Império Romano do Ocidente, acaba a Idade Antiga. Entramos para a Idade Moderna, a Idade Média, que é a tomada de Constantinopla, por exemplo, e todo o processo da Igreja Católica sobre ela. E a Idade Moderna é justamente o início da Revolução Francesa, né? Quando a gente vai perceber que, por exemplo, Napoleão Bonaparte vai tomar vez e voz sobre França, sobre toda a Europa, para tentar fazer da França a grande potência mundial. Não vai conseguir porque tem um país chamado Inglaterra que não vai deixar. Né? E aí, agora, isso tem tanto... O que é que tem a ver Napoleão Bonaparte com o Brasil? O que é que vocês acham? Tudo. Se não fosse Napoleão Bonaparte, a família real não chegaria para o Brasil. Né? Então, se vocês gostam se vocês gostam da família real, rezem todos os dias para a alma de Napoleão Bonaparte. Ou não. Era melhor ter deixado lá, né? Ficado lá, né? Só vindo Maria Louca, quem sabe a gente não seria melhor. Bom, quando chegamos na Idade Contemporânea, é justamente essa idade que nós estamos, essa idade globalizada, totalmente arraigada no processo capitalista, econômico e financeiro, que vai adentrar todas as hipóteses que o mundo pode nos oferecer. Bom, para entrar em danado de banca, para entrar em danado de conjunções e conjecções íntimas do concurso, vamos pensar o seguinte: capitalismo é algo que você precisa entender. Há quem fale do capitalismo bem, há quem fale mal, bom, mas capitalismo está aí e é um sistema financeiro, um sistema econômico-financeiro que não vai nos deixar. É igual uma fênix, né?
a cada vez, a cada hora, ela tem as suas, os seus processos de queda, mas ela vai se ressurgindo igual a fênix. Bom, a ideia da expansão do capitalismo, todo mundo sabe que o capitalismo ele surge depois do feudalismo. O feudalismo é um processo econômico do qual o Brasil nunca participou. É bem interessante dizer. Quando a gente fala sobre senhor de engenho, estrutura colonial, é bom lembrar que o Brasil nunca foi feudal. Mas o senhor de engenho não é o senhor... Não, a diferença do feudalismo para o mercantilismo, do qual o Portugal trouxe para o Brasil, há parâmetros diferenciados. Por exemplo, para a questão do feudalismo, o servo ele vai junto com a terra. Então, o servo é muito mais, na questão feudalista, o servo é muito arraigado com a terra. Quando se faz o processo de doação da terra, no feudalismo, o servo vai junto. Já na escravidão negra no Brasil, por exemplo, no sistema colonial, o servo não vai junto, o escravo não vai junto. Então, só vai ter um historiador que vai dizer que o Brasil foi feudal, Nelson Werneck Sodré. Mas ele é doido, porque todos os outros vão dizer que o Brasil nunca trabalhou o processo feudal. Interessante dizer que isso tem análise para isso quando você olha a estrutura política, social e administrativa de Portugal. E vai perceber que Portugal era totalmente expansionista. E nesse processo expansionista de Portugal não cabia o feudalismo. Por isso que nós trabalhamos aqui o mercantilismo. E aí, com toda certeza, o Brasil nunca foi feudal. Tá? O capitalismo comercial foi o primeiro a surgir no século XV, vai até o século XVIII. Aí você vai ver duas potências mundiais, Portugal e Espanha, as duas potências expansionistas do mundo. E aí você vai perceber que toda a tecnologia, por exemplo, de medicina vai se organizando, o processo de cartografia também é muito intrínseco nisso. E aí o capitalismo comercial são das expedições, do processo de expedição, no processo de expansão de territórios. Espanha e Portugal foram mestres nisso. Mas com o passar do tempo, nós vamos ver que com a ruptura, com a ideia da Revolução Industrial, nós vamos ver que tem outro país chegando aí, Inglaterra. E a Inglaterra é interessante porque a Inglaterra ela vai ser o berço da nossa Revolução Industrial. E com essa Revolução Industrial, nós vamos ver que há o processo do imperialismo. Então, a Europa começa a trabalhar o imperialismo dentro dessa questão do capitalismo. E aí nós vamos ver o seguinte, a partilha da África e da Ásia, sobretudo só para a Europa, na realidade. Você vai ver que Portugal vai ficar um pouco menos, Espanha vai ficar um pouco menos, é tanto que elas vão começar a expandir o seu território para as Américas. Brasil, por exemplo, a questão do Tratado de Tordesilhas entre Espanha e Portugal. E aí o seguinte, o capitalismo industrial vai dar um boom quando eles inventam, por exemplo, a máquina a vapor, o carvão. E quem faz isso? Inglaterra. E a Inglaterra, ela toma o espaço de Portugal e Espanha e começa a ser a nova vitrine para o mundo. A partir disso, quando você percebe do século XIX até 1914, grave essa data. Em 1914 aconteceu o que no mundo? Alguém lembra? Revolução Industrial. Não. Industrial foi em 50. First War. Do you know English? Primeira Guerra Mundial. Primeira Guerra Mundial. 1914. É interessante que tem um camarada chamado Eric Hobsbawm, um grande historiador, sociólogo, que ele vai dizer o seguinte, o século XX começa em 1914 com a Primeira Guerra Mundial, ou chamada a Grande Guerra. E a Grande Guerra ela vai trazer o capitalismo financeiro. Nós vamos sair desse capitalismo industrial e vamos trabalhar o processo do capitalismo financeiro. Vai haver algum processo de descolonização, algumas colônias vão começar a se tornar independentes. Esse processo de independência vai gerar uma questão financeira e aí nós vamos ter dois pontos interessantes para falar. O neocolonialismo, que é a nova colonização, e o neoimperialismo, que são os novos impérios. Por exemplo,
A briga na Primeira Guerra, a grande briga entre a Europa naquele processo da guerra, só quem ganhou foi um país, chamado Estados Unidos da América. Estados Unidos da América começava a vender para um lado e para outro, armas. Vende armas para um lado e para outro. Quando a Europa se acaba, efetivamente você vê que não existe mais condição nenhuma de manter essa guerra. O que é que vai acontecer? Estados Unidos, a saída da Rússia é interessante, né? Porque a Rússia vai estar com o processo da Revolução Russa lá, ela vai estar com um grande problema, em 1917, para resolver. Com a saída da Rússia do bloco, Estados Unidos entra, outros países também entram, inclusive o Brasil, e aí Estados Unidos liquida de vez a Alemanha, por exemplo, né? Que vai ser a grande vilã da Primeira Guerra Mundial. Então, nesse processo de 1945, que é quando mais ou menos a gente vai começar uma Segunda Guerra Mundial, até antes disso, nós vamos ter o grande país hegemônico financeiro, o grande chamado neoimperialismo, Estados Unidos da América, que consegue esse título até hoje. Nós temos o grande imperialista, Estados Unidos da América. A partir disso, o edital vai trazer uma estrutura econômica, política, social e cultural do Brasil. Lembrando que o Brasil, 500 anos, ele vai adentrar desde o processo colonial até o que a gente viveu recentemente. Então, a ideia que o edital traz, justamente para a prova no Brasil 500 anos, é simples. É, primeiramente, você conhecer o seu país. Saber quantos, por exemplo, saber como é a divisão geográfica, a política administrativa do Brasil. Lembrando que nós temos 27 unidades de federação, sendo 26 estados e um Distrito Federal. E aí entender que essa divisão política administrativa do Brasil, ela nem sempre foi assim, porque você vai conseguir ver que essa mudança vai se organizar para que a gente possa completar, como diz Milton Santos, um país mais ameno, mais tranquilo. Bom, o que é que está descrito nessa questão do Brasil 500 anos? Vamos para a sociedade colonial. Vamos ver que na sociedade colonial, o Brasil tinha efetivamente uma sociedade extremamente imobilista, que não era móvel, ou seja, não tinha ascensão social, e nós tínhamos digamos assim, três interesses distintos. Primeiro, no topo da pirâmide, a aristocracia, o grande senhor de engenho, que não é senhor feudal. Os homens livres vão estar no meio da pirâmide, os homens livres vão ser os artesãos, os sapateiros, os carpinteiros, e quem vai sustentar toda essa pirâmide é o escravo. Então, esse escravo é quem vai sustentar toda a pirâmide. Por que não vai haver mobilidade social? Primeiro porque é o seguinte, se é uma pirâmide, a pirâmide ela começa com uniforme, né? Ela começa pequenininha e vai grande. Se você tem mobilidade social, acaba de não ser mais uma pirâmide. Então essa sociedade do açúcar, essa sociedade colonial, ela vai perdurar no Brasil por muito tempo. A ideia é que nesse processo, ainda assim com o processo colonial, do império e os regenciais, a gente vai ainda viver essa sociedade extremamente imobilista. E aí nós chegamos em 1808. O edital vai dizer sobre a vinda da família real ao Brasil. A vinda da família real ao Brasil, como eu já disse, ela é de uma determinação, na realidade, uma fuga da família real com medo do bloqueio continental que foi instaurado por Napoleão Bonaparte. Lembrando que Napoleão Bonaparte vai tentar ganhar uma briga bélica com a Inglaterra, não consegue, e ele só tem um jeito de acabar com a Inglaterra, que ele escalou como um grande inimigo da França. Colocar um bloqueio continental, fazendo com que os países europeus não façam negócio com a Inglaterra, para o quê? Para a economia da Inglaterra vir em decadência. Portugal fica com medo também, fica com medo de Napoleão, mas ao mesmo tempo fica com medo da Inglaterra. Por quê? Porque nós devemos muito, Portugal devia muito favor à Inglaterra. E não é só por isso, porque a Inglaterra também mantém uma certa pressão. Então, a única forma que Dom João olhou
foi fugir do país. Agora, imagine fugir da metrópole para vir para a colônia. Uma viagem que durou 54 dias. Né? E aí, interessante que essa viagem ele trouxe tudo, só deixou mamãe. Não entendo. A Inglaterra escolta, há historiadores que vai dizer que a Inglaterra escolta de um lado e Napoleão vai chegando no outro, né? Para tentar tomar Portugal. Na realidade, não é nem tomar Portugal, é dar aquela velha e famosa prensa em Dom João. Bom, a família real chega, muita coisa vai acontecer. Primeiramente, Dom João abre os portos do Brasil. Ele quebra, além do bloqueio continental que existia na Europa, que ele já tinha quebrado, mas ele, quando chega aqui, ele quebra o chamado Pacto Colonial. Qual era o Pacto Colonial? A metrópole somente, a colônia somente poderia fazer negócio com a metrópole. E aí ele quebra isso, abrindo para a questão da Inglaterra, por exemplo, adentrar. Com isso, nós vamos ver os períodos regenciais. Quando Dom João chega e tem aquela história dele precisar ir embora, né, vai embora, e aí ele vai e deixa, por exemplo, Dom Pedro I, e aí você vai perceber que Dom Pedro I vai ficar aqui tomando conta. Depois, Dom Pedro I também é movido, né, por algumas outras situações e abdicar do trono e deixar o seu filho, Dom Pedro II, com apenas 5 anos de idade. Nesse processo, a gente vai perceber que esse período regencial ele vai adentrar a contextos extremamente danosos para o Brasil. Né? Só lembrando também, o regime de Dom Pedro I foi um regime extremamente esdrúxulo, horrível. Ele foi um dos caras que mais detonou o Brasil, economicamente falando. Tem uma tal de novela aí, O Mundo Novo, Novo Mundo, sem que danado é, que quem quiser assistir história, quem gosta de história, quem quer aprender história, por favor, na hora de 6 horas, desligar a televisão ou mude canal. Porque ali tem erros históricos extremamente sérios. A gente sabe que é um processo de ficção. Né? A gente sabe que é um processo de ficção. Alguma coisa é coincidência, mas erros gravíssimos de história. Erros gravíssimos de história que não me dá tempo de contar aqui, mas eu assisti ela por 3 vezes e eu pedi para trocar de canal, porque realmente é esdrúxulo. Bom, a ideia acontece com a regência, uma regência trina e provisória, né? 1831, Dom Pedro I abdica do trono e vai embora. O filho tem 5 anos de idade, fica aquela confusão, começam as revoltas regenciais. Sabinada, a cabanagem, a farroupilha, né, a balaiada, Maranhão. Então, essas 4 foram as grandes revoltas regenciais. Lembrando que nós tivemos revoltas coloniais. Inconfidência Mineira, a Guerra dos Mascates, né? A própria Confederação do Equador, a gente vai perceber isso. A Grande Revolução Pernambucana, 200 anos esse ano. E aí o processo da regência trina, você vai ver, por exemplo, 3 tipos de regência. Enquanto Dom Pedro não consegue dar o golpe da maioridade para virar príncipe, nós vamos ter, por exemplo, o padre Antônio Feijó, sendo um grande regente do Brasil. Nesse momento, essas 3 regências foram horríveis para o Brasil. O que é que isso vai acontecer? Isso vai levar alguns desencadear, muito bem, muito obrigado, Manuel. Eu estou vendo que você está estudando muito para concurso mesmo, viu? Parabéns, meu velho. Então é o seguinte, alguns fatores que vão levar à proclamação da República. Primeiro, o imperador vai se confrontar com a Igreja Católica. E é interessante que a Igreja Católica ainda tinha um certo poder. Tinha perdido, mas ainda tinha um certo poder. Vai haver descontentamento de militares. Perceba que quase todas as hipóteses que a gente vai perceber no Brasil afora vai ser descontentamento militar. Então, brigar com militar é complicado. Por isso que eu quero ser amigo de vocês. Ok? Descontentamento dos proprietários rurais. Né? Então, a classe média que queria maior participação na política, tudo isso vai desencadear, gostei agora, a proclamação da República. Mas um grande fator é imprescindível para isso:
tem que acabar com a escravidão, porque o Brasil precisava virar um país capitalista e não mais mercantilista. Com isso vai acontecer o seguinte, só para não dizer que não falei das flores, quem proclama a República Brasileira vai ser um alagoano, Marechal Deodoro da Fonseca, que vai ter o seu irmão Hermes da Fonseca também como presidente depois. Só lembrando que Marechal não era político e acaba o quê? Acaba renunciando, vai entrar o seu vice, também Marechal Floriano Peixoto, mas eu acredito que a CESP vai trazer Marechal Deodoro para fazer um afago aos alagoanos nesse concurso. Então, preste atenção nisso. Depois disso, nós vamos ver a República da Espada com os marechais, e depois disso nós vamos ver uma briga extremamente complicada, né? Mesmo depois da Constituição, porque Dom Pedro faz uma primeira Constituição, a República traz uma nova Constituição, vai ser a segunda Constituição, a primeira sendo da República, mas depois disso a gente vai perceber que militares vão ficar extremamente chateados com duas coisas que vão acontecer no Brasil. Sabe o quê? Primeiro, aquela alternância de poder entre paulistas e mineiros, que é o famoso café com leite. Vai haver uma revolta tenentista vai ter tenente, vai ter capitão, né? Vai ter só oficial, e nessa condição o tenentismo vai querer tudo aquilo que Vargas, né? Getúlio Vargas vai fazer depois que ele assuma o poder. Veja o que é que vai acontecer. Antes disso, a crise de 29 é interessante, que é um ponto interessante para vocês. Crise de 29, só uma coisa para dizer. 12, 13 anos depois do final da guerra, nós vamos ter a crise de 29. Você vai ver a quebra da Bolsa de Nova York. Essa quebra da Bolsa de Nova York, o mundo já é globalizado, vai começar a quebrar com todo mundo. Essa crise de 29 vai ter 2 pontos para o Brasil. Primeiro ponto para o Brasil, vai ser fantástico, porque o Brasil vai começar o seu processo de industrialização. Assim como os Estados Unidos fez, queimando a produção que tinha lá, Getúlio Vargas vai comprar, por exemplo, o café dos cafeicultores e vai queimar. Com esse dinheiro que ele dá a esses agricultores, esses produtores de café, a indústria vai começar a mover no Brasil e vai ser de suma importância. Bom, Vargas vai trabalhar o processo da Revolução de 30, ele vai ter longos anos no Brasil. Só para dizer uma coisa interessante, ele vai de 1932 a 1934, ele vai ser chamado, de 30 a 34 vai ser o governo provisório, de 34 a 37 vai ser o governo constitucional, e de 37 a 45 o Estado Novo, que é o Estado ditatorial de Getúlio Vargas. Porém, muita coisa já Vargas vai fazer. Ele vai estatizar empresas. Hoje nós estamos no processo de privatização. Vargas estatizou. Ele vai fazer muita coisa para a questão, por isso que ele é populista, do trabalho, né? A CLT como um todo, Getúlio Vargas vai criar, vai ser fantástico para isso. E aí uma outra coisa, né? Uma grande pergunta. Ele é pai dos pobres ou mãe dos ricos? Getúlio Vargas. Ele vai ser os dois. Bom, para correr aqui, falando sobre a história do estado de Alagoas, você vai perceber que Alagoas já foi pertencente à capitania de Pernambuco. Esse processo de capitania de Pernambuco, você vai perceber que Alagoas vai trabalhar essa questão de colonização bem antes disso, né? Sobretudo com 3 cidades-sedes interessantíssimas. Vai ser Porto Calvo, Penedo e Alagoas Antiga. Alagoas Antiga vão ser 3 cidades, podemos dizer assim, que todas as batalhas, inclusive a expulsão dos holandeses em Alagoas, vai se dar também a partir de um porto-calvense, né? E as mulheres vão ser de fibra em Alagoas. Elas vão efetivamente trabalhar o contexto de, por exemplo, de expulsão dos holandeses
nas Alagoas. Porque quando os holandeses chegam a Pernambuco, primeiro chega a Bahia, mas depois chega a Pernambuco, ele vai tomando todo o território nordestino. Justamente, a Nova Holanda ela precisa ser efetivada. E aí nós vamos ver, por exemplo, uma outra coisa interessantíssima, Quilombo dos Palmares. Serra da Barriga é o lugar onde está o Quilombo dos Palmares. Lembrando... Oi? Justamente, e aí Quilombo dos Palmares era do tio de Zumbi, né? O Ganga Zumba vai ser para Zumbi, e aí você vai ser um ponto de resistência africana, negra africana, sobretudo contra a escravidão. Quilombo dos Palmares, vale a pena dar uma olhadinha sobre esse quilombo. Só lembrar que o seguinte, que houveram inúmeras condições e tentativas de destruir, vai ser destruído, é bem verdade, mas é um ponto forte de resistência. Não é o único quilombo que vai existir, mas é um quilombo mais conhecido. A partir disso, nós temos o processo de geografia política do mundo atual. Só duas coisas para a gente encerrar essa questão. Duas coisas da geografia. Primeiro, a ideia é, efetivamente, geografia mundo vai trazer, vou terminar agora, vai trazer o ponto de, que vai entrar em atualidades também. Posso dizer uma coisa? Síria, os refugiados sírios, os refugiados, todo o processo palestino, essa coisa toda. Geografia Mundo vai trazer as invasões e os processos migratórios. Perceba isso. Só para não dizer que eu não falei das flores, eu acho que sexta-feira Vanessa? Sexta-feira estarei lá na Provestem. Eu quero destrinchar para os que estiverem lá, sobretudo, Era Vargas, que é importantíssima, e uma coisa crucial para esse concurso, História de Alagoas. História de Alagoas vai cair, eu tenho certeza, no mínimo uma questãozinha de História de Alagoas. Quero agradecer a presença de vocês até agora, eu também estou aqui cansado. Mas valeu. Meia hora é o corrido, né, professor?